O cinema brasileiro está vivendo um momento histórico e está em completa êxtase pela vitória no último domingo no Golden Globes, no Globo de Ouro, da atriz brasileira Fernanda Torres pelo filme Ainda Estou Aqui. Mas será que esta conquista do cinema brasileiro foi merecida? A gente vai ver tudo isso e muito mais neste vídeo aqui sobre a premiação do Globo de Ouro de 2025, levado pela atriz Fernanda Torres. Num vídeo que eu acho que vai estar bem polêmico e dividir as opiniões. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Produção, dá o Globo de Ouro. And the Golden Globe goes to Fernanda Torres. Oi, eu sou o Murilo e você está assistindo ao The Geek. Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, vamos falar sobre a tão comemorada premiação do Golden Globes do último domingo do Globo de Ouro deste ano de 2025, em que a nossa atriz brasileira Fernanda Torres foi premiada com o Globo de Ouro de melhor atriz em filme dramático. Será que essa indicação e conquista foi merecida? Será que isso coloca a Fernanda Torres como a grande favorita aí para conquistar o Oscar de melhor atriz? A gente vai conversar sobre isso agora e eu vou dizer as minhas opiniões sobre todo esse momento que o cinema brasileiro está passando. Para início de conversa, a gente tem que falar que é um momento realmente histórico no cinema brasileiro. Apenas duas atrizes em toda a história do cinema brasileiro conseguiram ser indicadas para premiações em Hollywood e apenas os filmes dessas atrizes conseguiram ter algum tipo de reconhecimento na maior indústria cinematográfica do mundo. Essas atrizes quis o destino ou não que se tratassem de mãe e filha, a poderosa Fernanda Montenegro e a atual ganhadora do Globo de Ouro, Fernanda Torres, filha de Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro, vale ressaltar, foi indicada ao Globo de Ouro de melhor atriz, assim como o filme ao qual lhe rendeu a indicação, que foi Central do Brasil, em 1998. Ambos, tanto o filme Central do Brasil como a própria atriz Fernanda Montenegro, foram indicados também naquele ano para o Oscar. Contudo, naquela ocasião, Fernanda Montenegro não ganhou nem o Globo de Ouro, nem o Oscar de melhor atriz. E Central do Brasil levou apenas o Globo de Ouro de melhor filme. Já por sua vez, agora em 2025, 26 anos depois da indicação de Central do Brasil ao Globo de Ouro, Ainda Estou Aqui, filme estrelado por Fernanda Torres, filha de Fernanda Montenegro, foi indicada para o Globo de Ouro e também a atriz Fernanda Torres foi indicada para o Globo de Ouro, levando a estatueta de melhor atriz em filme de drama. Uma conquista sensacional e que não pode ser tirada de nenhuma forma os méritos dessas duas atrizes. Para mim, Fernanda Montenegro é a persona icônica do cinema brasileiro. Central do Brasil, na minha opinião, é o melhor filme de todos os tempos do cinema nacional. É o meu favorito, é um clássico. Se o Vento Levou, se Casablanca é um dos clássicos de Hollywood, Central do Brasil, na minha opinião, é um dos clássicos do cinema brasileiro, juntamente com o Alto da Compadecida 1. E agora temos essa conquista da Fernanda Torres, que não foi conseguida pela Fernanda Montenegro na época de sua indicação. Mas vou analisar aqui os dois filmes. Na minha opinião, Central do Brasil é muito, muito, muito melhor do que Ainda Estou Aqui. Não me entenda mal, Ainda Estou Aqui é um bom filme, mas está longe, na minha opinião, de ser
o que Central do Brasil é cinematograficamente falando, em forma de arte. Ainda Estou Aqui tem um viés muito mais político do que Central do Brasil. Central do Brasil é uma obra cinematográfica na sua essência, que retrata as mazelas da sociedade. Está muito mais voltado para uma obra artística do que para uma obra de viés político, como tem em Ainda Estou Aqui. Não que Ainda Estou Aqui seja um filme ruim, e não que filmes assim não devam ser vistos e discutidos, pois devem ser sim, até porque fazem parte da história do Brasil e da história da humanidade. A nossa sociedade está diretamente ligada com a política ao qual ela tem. Então, é sim viável e importante ser retratado esse tipo de assunto nos cinemas e no filme, mas o meu gosto particular tende a mais a ser favorável para uma obra mais artística do que uma obra mais voltada para um viés político. Por isso, o meu filme favorito, como eu já falei aqui, é Central do Brasil, em se tratando de cinema brasileiro. Eu acho que essa premiação, não tirando os méritos da Fernanda Torres, que se Ainda Estou Aqui é um bom filme, deve-se muito pela esplendorosa atuação de Fernanda Torres, uma das melhores atuações de toda a sua carreira, se não tiver sido a melhor. E esse filme vale também ressaltar que também conta com a presença da Fernanda Montenegro numa ponta do filme. Mesmo assim, como filme, eu acho que ele não é tão bom quanto Central do Brasil. E Central do Brasil, na minha opinião, não ganhou por causa de política. Assim como eu acho que essa vitória agora tem muito mais a questão social e política que está dando essa premiação. Obviamente, repetindo-se o fato de que a atuação da Fernanda Torres é sim digna de premiação. Mas fazendo esse paralelo com a Fernanda Montenegro, naquela época não ganhou por politicagem, porque naquela época os Estados Unidos era muito mais fechado para produções não norte-americanas. Vinham com maus olhos premiar esse tipo de produção. Agora, com a sociedade atual e como a gente vem vendo ao longo dos últimos anos, esse tipo de pensamento norte-americano da indústria de Hollywood vem se modificando. A gente viu filmes como Parasita, vimos filmes como Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo ganhando a premiação do Oscar como o melhor filme. Isso abriu aí possibilidades de que a Fernanda Torres conseguisse uma indicação e levasse o prêmio do Globo de Ouro, que deve ser muito valorizado, porque ela disputou esses prêmios com artistas pesados de Hollywood, com nomes gigantes dentro da indústria norte-americana de Hollywood, como por exemplo Nicole Kidman e Angelina Jolie. Então é uma conquista realmente muito importante, histórica e icônica para o cinema nacional. Contudo, acho que pouco vai se mudar no cinema brasileiro com essa conquista. O que pode mudar, na minha visão, é a forma como o público brasileiro passe a aceitar mais as produções nacionais, passe a consumir mais no cinema as produções nacionais. Mas quanto ao nível das produções, o nível, a qualidade das produções, eu acho que isso pouco vai interferir, porque isso leva em consideração uma gama de coisas para que esse nível se eleve. E eu acho que o Brasil, nesse ponto, ainda está atrasado, não só na questão de investimentos, mas também na questão de ideias. Há muito mais, atualmente no Brasil, uma questão mais de falar de política, de apontar lado B, lado C como correto, do que trazer elementos artísticos e explorar a arte, coisa que tem em todos os lugares do mundo, se faz muito nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem filmes bons e também tem filmes ruins, tem filmes que falam sobre política e assim como o Brasil, mas também eu vejo que tem mais lá, um pouco mais dessa questão da arte e que ainda está mais voltado para essa questão da política, de que lado você vai defender ou não, e eu acho que isso não é um ponto ideal na construção de uma narrativa, embora eu veja que também é necessário, por fazer parte do elemento social, é necessário sim conversar sobre isso, mas o meu gosto é mais para uma questão mais artística. Com isso,
eu acho que o cinema brasileiro vai dar uma evolução, mas não vai melhorar como muitos estão dizendo que agora vai bombar, que a potência... Não vai ser. Mas a qualidade tende a melhorar e a visão, e eu acho que esse é o ponto mais importante dessa conquista, vai se mudar. A visão de fora dos Estados Unidos, das grandes indústrias, de Hollywood e de todos os outros países para com o cinema brasileiro vai ser outra. Não vai ter aquele preconceito e isso é muito positivo. Mas, voltando para o lado da questão do Oscar, eu acho que mesmo a Fernanda Torres tendo ganhado esta premiação do Globo de Ouro como melhor atriz, muito dificilmente ela vai conseguir repetir a dose no Oscar. Eu diria que é praticamente impossível. Mas, mesmo que ela não ganhe o Oscar, a conquista por si só do Globo de Ouro é um feito inédito, pois nunca antes na história do Brasil uma atriz brasileira tinha ganhado uma premiação de Hollywood. A que chegou próxima disso foi a mãe dela, da Fernanda Torres, a Fernanda Montenegro, que não levou lá o Globo de Ouro na sua ocasião. Aí você vai me perguntar, Murilo, mas por que a Fernanda Torres não pode ganhar o Oscar, sendo que ela ganhou o Globo de Ouro? Você tá com preconceito, de forma nenhuma. Isso é uma questão um pouco mais lógica. Primeiro, pelo fato de que no Globo de Ouro e o Oscar se diferenciam na questão da premiação. O Globo de Ouro, as atrizes são divididas em 3 categorias: melhor filme de comédia, melhor filme dramático e melhor musical. 3 ganharam o Globo de Ouro nessa ocasião em 2025, que foi a Demi Moore por melhor filme de comédia, a Fernanda Torres por melhor filme de drama e musical foi a menina lá do Wicked, né, que ganhou por melhor musical. Já no Oscar é uma categoria só, é melhor atriz. Então, a Fernanda Torres, que já se consagra como sendo um páreo duro, vai ter que disputar com Angelina Jolie, Nicole Kidman, Demi Moore, que é a grande favorita para ganhar o Oscar devido ao filme A Substância. Eu acho muito pouco provável que a Fernanda Torres consiga ganhar o Oscar. Acho que a indicação vai acontecer, até porque apenas uma vez na história de toda a premiação de Hollywood, uma atriz que ganhou o Globo de Ouro não foi indicada ao Oscar. Então eu acredito que a Fernanda Torres, por ainda estou aqui, vai ser indicada ao Oscar. Agora, ganhar, repetir essa dose, como aconteceu no Globo de Ouro, é praticamente impossível. Outra coisa que corrobora essa opinião é o fato de que premiações que dão um termômetro para o Oscar não indicaram a atriz Fernanda Torres à premiação, como BAFTA e como o Critics' Choice Awards. Eles não indicaram a Fernanda Torres. Tá a Demi Moore, que é a grande favorita, como eu falei, tá a Angelina Jolie, mas a Fernanda Torres não tá. Então eu acho que ela deve ser indicada, mas não vai conseguir dessa vez levar o Oscar. Mesmo que ela não leve o Oscar, por si só, pelo fato dela ter conseguido o Globo de Ouro, é sem sombra de dúvidas algo para ser comemorado pelo cinema brasileiro. Embora o filme, ainda estou aqui, na minha opinião, não seja isso tudo e seja bom pela atuação da Fernanda Torres, ao contrário do que é Central do Brasil, que é um filmaço, artisticamente falando, em fotografia, em direção e em atuação. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, mas o que de forma nenhuma tira os méritos dessa atriz e que deve ser sim comemorado pelo Brasil. É verdade. Ele tem toda a razão. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do vídeo e principalmente o que vocês acharam da conquista da Fernanda Torres no último domingo no Golden Globes, no Globo de Ouro. Vocês acham que foi merecido ou vocês acham que trata-se mais de uma politicagem? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês. Também comentem se vocês acham que a Fernanda Torres tem sim chances de ganhar o Oscar de melhor atriz. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima e... Jesus. Fernanda. Brasil!